Assim como o álcool, este vídeo não é recomendado para menores de 10 anos. Lembrando que no Brasil não é recomendado para menores de 18 e nos Estados Unidos de 21 anos, apesar de alguns estados variar. E se você pensar bem, não seria recomendado pelo resto da sua vida. É complicado falar sobre algo tão naturalizado e aceito como beber. Inclusive quando várias versões dessa droga lembram coisas inofensivas como a água, ou então refrigerantes, que não são tão inofensivos assim, na sua própria versão alcoólica dos cigarros mentolados. O seu eu alcoólico, se ele já existe, e veja que eu não disse alcoólatra ainda, deve estar certamente querendo parar de escutar alguém falando mal desse líquido aparentemente divino, que supostamente até Jesus curtia e acompanha a nossa espécie e alguns tipos de elefantes e outros primatas há milhares de anos. Mas faça um exercício de poucos minutos que podem ajudar a mudar a sua vida. As principais características de um vício são frequência e impulsividade, algo que é recorrente em pessoas que bebem, mesmo que não todo dia e nem de maneira sempre excessiva. Ainda assim, no caso do álcool, e veja novamente que eu falei álcool e não alcoolismo, é muito comum relevar e minimizar comportamentos que para qualquer outra droga seriam considerados viciantes, ou melhor dizendo, de um viciado em informação. Imagine se a mesma postura que muitas pessoas têm sobre álcool fosse aplicada a outras drogas. Por exemplo, quando se fala em comemorar seu aniversário, do seu amigo, a promoção no emprego, porque perdeu o emprego, dor de cotovelo, Natal, Ano Novo, Carnaval, praia, na frente da lareira, no estádio de futebol, porque alguém morreu ou nasceu, nas horas felizes ou os dias mais tristes, basicamente sempre. Como aquela música, mais uma dose do Gabriel Pensador. Realmente, o melhor que já houve no marketing milenar de drogas. Isso porque a indústria do álcool ainda teve a grande sacada de conseguir convencer você e a justiça da maioria dos países e até os serviços de saúde de que no caso dessa droga é meio que tudo bem, inclusive sendo uma decisão sábia, o seu consumo moderado, sempre respeitando certo limite que é meio embaçado ou duplicado e tende a ser ultrapassado na maioria dos casos, mais cedo ou mais tarde. Mas antes que você desligue, saiba que isto não é um pedido pela proibição, ou mesmo por achar que todo mundo deve parar de beber imediatamente. Até porque a própria história nos mostra que isso não é possível e causa muitos outros problemas. O maior bilionário do país, em 2022, é relacionado à indústria do álcool. E nós somos conhecidos mundialmente por caipirinhas, cachaças de ótima qualidade e cervejas que nos envergonhariam na Alemanha. Então, a gente não está falando sobre algo pequeno ou simples. O objetivo deste vídeo é lhe trazer informações e argumentos para que você entenda como essa droga é a que acumula mais danos econômicos ao nível global, devido ao seu volume de uso e consequências à saúde e sociedade. As estimativas variam e dificilmente conseguem expressar outras formas de sofrimento e danos que são causados ou podem ser causados pelo álcool. Nos Estados Unidos, o fardo econômico, não só de cerveja, foi de cerca de 250 bilhões de dólares em 2010. E provavelmente cresceu desde então. A nível global, o número é relativo, 5,1% de todo o fardo causado por doenças e problemas de saúde, sendo o principal fator de risco para a morte entre 15 e 49 anos, responsável por 10% das mortes nesse grupo. Ao ano no mundo, cerca de 3 milhões de pessoas morrem e outras milhões ficam com deficiências ou problemas de saúde, quase que uma pandemia de Covid-19 por ano. Frente a tudo isso, é mais que lógico pensar que essa substância pode e deve ter seu consumo reduzido, suas leis de propaganda revistas e, se você realmente procurar o seu melhor, seu consumo completamente evitado. Mas peraí, temos que começar pelo básico. Se você já bebeu, sabe como é aquela primeira sensação de euforia e relaxamento que vem. E se você não bebeu, será que precisa saber? Até mesmo no conceito de droga de entrada, o álcool tem um papel predominante e muitas vezes menosprezado. O lado positivo da experiência sempre é o mais propagado, e até existem estudos, linkados na descrição, que mostram como o álcool distorce a memória para minimizar aqueles eventos em que a pessoa jurou que nunca mais beberia. Isso quando ela não tem um blackout e nem lembra o que aconteceu.
O lado negativo é algo que todo usuário está suscetível a sofrer mais cedo ou mais tarde, frente a seu uso excessivo. Lembrando que se exceder e quebrar barracos ou outras coisas é uma das principais funções do álcool. Então, uma lista para lembrar das possibilidades e principais consequências. Veja bem, bater com a cara em postes, passar vergonha, perda do tempo de reação no trânsito, perda da sua ou vidas alheias de pedestres, passageiros e ou motoristas, violência na rua, no bar ou em casa, estupro de vulnerável ou não, perda de memória e neurônios, pegar ISTs, perda de prazos e compromissos, irritabilidade, perda de localização, perda de itens e dinheiro, comprometimento do sistema imunológico, confusão mental, perda de oportunidades, sede, perda de tempo, da juventude e expectativa de vida, perda da vontade de sair da cama, problemas digestivos, perda de habilidades, perda das funções hepáticas e ou renais, sensibilidade à luz e sons, erros de julgamento, coma, perda de relações. Tipo aquela música Matemática na Prática 2, o resultado é só perda, mas neste caso, exceto da vontade de beber mais. E quando você vai perdendo todo o resto, ela cresce exponencialmente. Caso você ainda não tenha bebido, seja na vida ou essa semana, existem duas coisas muito fortes para você experimentar, para você que vão tentar te empurrar para o consumo. E é preciso se preparar muito para poder lidar com elas. Primeiro, a pressão social. E segundo, uma curiosidade estranha que depois se torna vício. Ela pode ser resumida naquela síndrome chamada FOMO. É um acrônimo em inglês para medo de estar perdendo algo, que neste caso se refere à ideia de que o álcool cria imprevisibilidade, prazer e socialização, sendo então necessário consumi-lo sempre que quiser realmente se divertir ou viver uma aventura, novamente. Isso, no fundo, é uma jogada de marketing, colocada até em filmes como Se Beber Não Case, e esconde um problema bem mais profundo, que é enfrentar nossa capacidade de se divertir naturalmente. Aprender a superar a timidez com coragem de verdade e descobrir que nossa melhor versão e a verdadeira diversão podem ser muito melhores sem álcool ou outras toxinas no sangue. Como toda habilidade, é um processo que requer tentativas e erros, e talvez seja bem difícil no início. Mas o atalho que o álcool parece oferecer está cheio de muitos outros riscos, erros e muitas vezes termina num abismo. Essas dicas servem tanto para quem parou, está parando ou quer reduzir o consumo, como também para quem só está considerando jogar esse assunto numa roda do bar e ver o circo pegar fogo, lembrando que o álcool também é inflamável em vários sentidos. Por fim, e para terminar, existem muitos outros dados econômicos, políticas e relações sociais e psicológicas que vamos abordar sobre álcool no futuro. Esta é só uma apresentação inicial frente ao desafio social e individual que temos pela frente. O nível de desenvolvimento econômico do país não está necessariamente ligado ao nível de consumo alcoólico, mas é difícil pensar que isso não afeta a produtividade e felicidade no geral, já que o nível individual de renda, geralmente e logicamente, está ligado ao consumo. Assim como questões relacionadas à qualidade de vida e realização pessoal, e quem sabe nacional. Por isso começamos e terminamos com uma pergunta relativa e realista, baseada na afirmação de um meme. O Brasil nos obriga a beber?